O menino que tinha medo de errar. Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era o medo michuruca de Saci, Homem do Saco ou da Cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar, de pique-pega ou cabra-cega, para jogar futebol ou queimado, Pedro dizia: "Não, obrigado." Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então preferia ficar sentado assistindo ao desenho animado. E Pedro passava seus dias sozinho, na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia: "Hoje vamos aprender uma nova lição", seus colegas ficavam curiosos, na maior agitação. Mas Pedro, só sofria. Sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem a prova, os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora pedia: "Abram seus cadernos", Pedro logo começava a sentir muita raiva. Chorava, esperneava, tinha tremelique e dava chilique. Borracha, então? Não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. "Copie no caderno" era a frase mais temida. Só de ouvir começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que o medo de bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. "Muito prazer, sou a fada das crianças que tem medo de errar." Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha da Cinderela, da fada dos dentes, das fadas da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. "Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar." Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam num reino bem distante. Foguete da fada das crianças que tem medo de errar. Pedro viu no portão uma placa interessante: "Reino da Perfeição." "Que reino é este?" Pedro perguntou. "Você vai conhecer agora", respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais, todas as casas eram iguais, todas as árvores eram iguais, todas as ruas eram iguais, tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. "Não vejo nenhuma pessoa." "Quem é que mora aqui?" Pedro perguntou. A fada respondeu com um lindo sorriso. "Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição, não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou?" Pedro coçou a cabeça, pensou, não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com uma voz macia: "Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria." Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. "A partir de agora, não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar." E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro responde animado: "Oba, vamos nos divertir um bocado."
Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado, aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nesta vida todo mundo é aprendiz.